Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje eu gostaria de falar sobre a origem da Via Láctea. E por que entender a Via Láctea é tão importante para entender como o zodíaco sideral opera e como a astrologia védica opera. Porque a maneira como o zodíaco se orienta é estabelecida de acordo com a Via Láctea, que é a galáxia onde nós moramos, é a nossa morada. E a Via Láctea é organizada em formato de espiral. Então ela faz uma intercepção entre dois pontos do zodíaco, que são o 0 grau de Gêmeos e o 0 grau de Sagitário, que é na verdade o encontro entre o signo de Touro e o signo de Gêmeos, e do outro lado o encontro entre Escorpião e Sagitário. Mas de acordo com a visão dos Vedas, o 0 grau de Gêmeos era atribuído como o ponto mais auspicioso e próspero dos céus. E o ponto de encontro entre Escorpião e Sagitário era aquele que era o mais inauspicioso e amaldiçoado dos céus. Então, daí vocês já conseguem reparar que existe o conceito de dualidade. Auspicioso e inauspicioso. Bem, mal. Masculino, feminino. Criação, destruição. Estes dois pontos de encontro da Via Láctea são como os dois portais que são o relógio que demarca o tempo. Touro é o signo de exaltação de Rahu, o nó do norte, que representa o futuro. E Escorpião é o signo de exaltação de Ketu, que é o nó do sul, que representa o passado. Então, o eixo nodal, Rahu e Ketu, são os demarcadores do tempo. Então eles operam nessa intercepção aqui, mas vamos deixar Rahu e Ketu de lado um pouco e vamos nos concentrar na astronomia, porque ela dá o peso matemático para as estrelas e a astrologia védica dá o peso místico para as mesmas estrelas. Então você junta a astronomia com a astrologia védica e você tem o conhecimento holístico sobre as estrelas. Então, a astrologia védica se fundou nesse território que é conhecido como a Índia. E a Índia fica no hemisfério norte. E pelo hemisfério norte, sempre que eles viam Aldebaran, era a entrada da primavera. E logo em seguida, a chegada do verão. E quando eles viam Antares, era a chegada do outono e logo em seguida o inverno. Aldebaran é a estrela fixa mais brilhante da constelação do Boi. Então ela é conhecida como o olho vermelho do boi. Se localiza lá para os seus 15 graus do signo de Touro pelo zodíaco sideral. E numa exata oposição de 180 graus, quer dizer, não tão exata, nós vamos ver Antares a 20 graus de Escorpião. E Antares é conhecida como o coração do Escorpião. Então, quando pelo hemisfério norte se via a chegada de Antares,
nós sabíamos que era a chegada do verão, em que os dias são mais longos do que as noites. O tempo de luz do sol é mais longo e o tempo de trevas é mais curto. Então, você pode colher mais, você pode plantar mais, você pode fazer mais atividades externas. É uma época mais feliz. E quando nós víamos a entrada de Antares, representava o inverno, em que se chegava o solstício de inverno, que é exatamente o que o solstício de inverno significa, que o tempo de noite é mais longo do que o tempo de sol, então a noite ela é mais longa e o dia é mais curto, mas os invernos são frios e você não pode plantar, você não pode fazer atividade externa, então você ficava mais tempo dentro de casa. É evidente que nós estamos no Brasil e no Brasil é exatamente o contrário no hemisfério sul. Isso tem que ficar muito claro. Porque quando acontece o solstício de inverno no hemisfério norte, representa dezembro. E aqui nós estamos passando pelo solstício de verão. E lá em julho, no hemisfério norte, é o solstício de verão. E aqui é o solstício de inverno. Então, está só ao contrário, mas é a mesma ideia. Então, toda essa simbologia foi vista pela Índia, que está no hemisfério norte. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que Aldebaran é a estrela brilhante de Touro. Então, Touro era visto como aquele signo de prosperidade e bom para ligações sociais. E Antares é a estrela mais brilhante de Escorpião, que representa mau agouro e maldição. É assim que eles viam isso. Mas não significa que era só isso. Existia mais coisa por trás disso. Porque o ponto de encontro entre Touro e Gêmeos é conhecido como o Nakshatra Mrigashira. E Mrigashira é conhecido como aquela que tem a cabeça de antílope. E a cabeça de antílope era Prajapati. E Prajapati era Brahma, que é o criador de todas as coisas. É o progenitor de todas as coisas. Inclusive dos deuses. Então, o signo de Touro representa a criação da matéria. E Prajapati criou Rohini, que é o Nakshatra Rohini, que significa aquela que é a vermelha, ou a noiva vermelha, que é uma moça jovem que é rosada, e uma menina rosada é sinônimo de que ela começou a menstruar. Então, é por isso que Aldebaran é uma estrela vermelha. E Rohini é dado esse nome, porque é uma estrela vermelha. Só que Prajapati queria passar os seus genes, ele queria que a humanidade se multiplicasse, mas
para que ela se multiplicasse, ele tinha que fazer sexo com a própria filha. Então, Rohini deixa de ser a filha e passa agora a ser encarada como a esposa, como a mulher dele. Então, como vocês podem ver, a origem mitológica da Via Láctea, nesse ponto de intercepção entre Touro e Gêmeos, tem essa conotação incestuosa. E em Mrigashira, que é o nakshatra sucedente a Rohini, é onde Prajapati se transforma num antílope, que é um animal que tem uma conotação de sensualidade. E aí ele consumava o ato. Mas só que depois dessa consumação, os deuses testemunharam o que aos olhos dele era uma abominação que precisava ser retificado. Então, é no nakshatra Ardra, no centro de Gêmeos, em que os deuses criam uma encarnação selvagem e feroz de Shiva, que é Rudra, e Rudra pune Prajapati matando-o com uma de suas flechas. E agora a ordem do universo havia se destruído e precisava se reestabelecer. Mas o pecado de Prajapati agora havia sido purgado pela flecha de Rudra. Então, o encontro entre Touro e Gêmeos é onde se localiza Órion, a constelação de Órion. E Órion, pela visão dos Vedas, é o caçador, que é Prajapati. E é onde se localiza a cabeça do antílope, é em Órion. Então Mrigashira está em Órion. Em oposição a esse ponto do zodíaco, nós temos o encontro entre Escorpião e Sagitário, que é onde se localiza Jesta e Mula. Jesta no final de Escorpião e Mula no início de Sagitário. E Jesta era conhecida como a irmã mais velha, que ficou enciumada pelo fato de que a Lua, que era o deus Lua, o marido das 27 irmãs, ficava mais tempo com Rohini, lá em Touro. Então ele reclamou, Jesta, a irmã mais velha, reclamou ao pai, Prajapati, que o deus Lua, Soma, está ficando muito tempo com Rohini. As outras irmãs ficaram enciumadas. Então Prajapati, como punição, jogou uma praga contra a Lua e ela morreu nas trevas. Mas as irmãs ficaram assustadas, elas não queriam que a Lua morresse. Então ele, após ter retificado o pecado, a Lua voltava a ganhar luz. Então é por isso que, de acordo com a visão védica, a Lua mingua e cresce, mingua e cresce. Tem exaltação em Touro, no nakshatra Rohini, e tem debilitação em Jesta, em Escorpião. Então, Jesta tem a ver com ciúmes e com recalque, com destruição. E em Mula representa o ramo de raízes,
que é o que Mula representa, o ramo de raízes, que é onde se localiza o centro da Via Láctea, que é o ponto de destruição do zodíaco. Mas é interessante que Mula tecnicamente não está em Sagitário, mas sim tem duas estrelas fixas muito importantes, que são Lesat e Shaula. E Lesat e Shaula ficam na ponta do ferrão, do escorpião. Então Mula é onde existe o veneno, é onde existe toxicidade. E você, se beber veneno, você morre. Então é um nakshatra que lida com destruição e calamidade. É por isso que a divindade que habita o nakshatra Mula é Niriti. Niriti é a deusa da calamidade, que é uma encarnação de Shiva. Então, Ardra, lá em Gêmeos, e Mula em Sagitário, dois nakshatras em oposição que, em essência, significam a mesma coisa, que é a destruição do universo. E como a gente consegue estabelecer e entender essa dicotomia entre criação e destruição? Entender o que soma significa. Porque soma é o néctar da imortalidade, que ele era destinado aos deuses. E quando você bebia soma, você tinha a promessa da juventude eterna. E a Via Láctea em espiral, pela visão dos gregos, é o leite. Pela visão dos Vedas, é o néctar da imortalidade, é soma. Então, o que é o néctar da imortalidade para os deuses é destinado aos deuses. Então isso significa que se um mortal bebe, ele pode ser envenenado. Então o que é rejuvenescedor para os deuses não necessariamente será rejuvenescedor para os mortais. E o que é rejuvenescedor para os mortais pode ser tóxico para os deuses. Então, é aí onde esta dicotomia é estabelecida, na oposição entre Antares e Aldebaran. E eu realmente não entendo por que a astrologia ocidental, de todo o meu coração, eu não entendo porque a astrologia ocidental diz que Aldebaran está em Gêmeos. Se você levantar o mapa ocidental, você vai ver lá, Aldebaran está em Gêmeos. Mas se você olhar para os céus, é o olho vermelho do boi. Está dentro da constelação do boi. Então não é uma questão de perspectiva, é uma questão de olhar a constelação e ver quais são as estrelas que estão dentro da constelação. Então Aldebaran não tem absolutamente nada a ver com Gêmeos, como os astrólogos ocidentais tanto defendem. É um fato astronômico. A mesma coisa. Antares é o coração do escorpião. Mas se você levantar pelo mapa ocidental, que utiliza o zodíaco tropical, que amarra estações do ano com signos zodiacais, eles vão dizer que Antares está em Sagitário. E não está em Sagitário, porque se você olhar para a constelação do escorpião e identificar as estrelas fixas, uma por uma, Antares é o coração do escorpião, não é uma questão de perspectiva. O que vai provar que o zodíaco, ele é, em essência, sideral.
e não tropical. E eu vim da astrologia ocidental e fiquei durante muito tempo com resistência de utilizar o zodíaco sideral. Mas quando eu realmente comecei a estudar sobre as estrelas, eu entendi de que de fato era um erro, porque não tem acuracidade astronômica. Então assim, os astrólogos ocidentais não gostam de ouvir isso, mas eu não consigo encontrar, pela visão deles, uma justificativa. Então este foi o motivo crucial que eu deixei de trabalhar com o zodíaco tropical, porque ele não tem acuracidade astronômica e ele não é fiel à posição das estrelas. Então, isso significa que a astrologia védica é fiel à posição das estrelas. E o ponto de encontro entre Gêmeos e Touro, ele é conhecido como Lakshmi, de prosperidade. E o ponto de encontro entre Escorpião e Sagitário é conhecido como Alakshmi, porque Lakshmi é a deusa da prosperidade. Mas então significa que se você tiver planetas em Sagitário e Escorpião, significa que você vai ser miserável. E se você tiver planetas em Touro e em Gêmeos, significa que você vai ter fortuna? Não necessariamente. Depende da perspectiva, porque a dualidade, elas são duas ideias que são opostas, mas complementares. Então, dependendo do ponto de vista em que você olha isso, Touro e Gêmeos é o ponto de encontro da prosperidade, onde nós temos abundância material. Mas em Sagitário e Escorpião existe a destruição de tudo que é apego material. E quando você passa por uma experiência de morte e destruição, você ganha conhecimento espiritual, então você ganha maturidade espiritual, que é uma forma de prosperidade, não é mesmo? Então, que tipo de prosperidade você está olhando? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Então, o eixo Touro e Escorpião diz muito sobre ideias opostas, mas que são complementares. O nakshatra precedente a Jyesta, que é Anuradha, que fica exatamente dentro do signo de Escorpião, na coroa do Escorpião. Anuradha é a morada de Mitra, que é o deus da morte, conhecido também como Mritryu. E Mitra é o matador do boi. Tanto que ele é conhecido, essa mesma divindade, na antiga Pérsia, que hoje é o Irã. Na antiga Pérsia era conhecido como o matador do boi. Então ele é o que ceifava a vida. Era o que ceifava a família. E é no nakshatra Jyesta onde o pai de todas as criaturas, Prajapati, foi confrontado. Porque Indra era a divindade que habitava o nakshatra Jyesta. E Indra era o rei dos deuses, então ele queria adquirir sua própria independência. E para isso ele precisou confrontar Prajapati. Mais uma vez a ideia de que Jyesta tenta confrontar Mrigashira,
e Rohini. Mas uma vez que Indra confrontava Prajapati, ele saía dessa dualidade. Então ele conseguia ver o que estava fora da dualidade bem e o mal, que era inerente à matéria. Então, é em Escorpião onde de fato nós conseguimos ver para fora da caixinha. Então, Rudra, Mitra e Indra são as divindades que confrontavam Prajapati, que traziam a humanidade para enxergar fora da dualidade da matéria. Isso significa que você, quando ganha na Mega Sena, você não procura Deus. Ninguém, quando ganha na Mega Sena, procura Deus. Porque a primeira coisa que você vai fazer quando você ganha na Mega Sena é comprar uma passagem para Paris, é comprar uma BMW, quer dizer, depende da pessoa, né? Ou investir em alguma coisa. Mas você não vira crente, você não vira, entendeu? Ratinho de igreja quando você fica milionário, não é verdade? Mas quando você perde um ente querido, ou quando você tem um diagnóstico de uma doença difícil, aí você busca Deus, que é do outro lado, em Escorpião. E a partir daí a gente consegue entender como opera o outro eixo, que é o de Gêmeos e Sagitário, que eles têm muita semelhança, porque Prajapati era o progenitor, então ele queria que todos os seus filhos, toda a sua criação, fizesse sexo, tivesse intercurso sexual, para que assim pudessem criar mais filhos e mais descendentes férteis. Então, aqueles que se negavam a fazer sexo despertavam a ira de Prajapati. Então, o próprio ditado bíblico, crescei-vos e multiplicai-vos, é o que na visão dos Vedas, o signo de Gêmeos significa, que é Mituna. E Mituna representa intercurso sexual, o que vai contrastar com a visão dos gregos de que o signo de Gêmeos são dois gêmeos. Na visão dos Vedas, é um homem e uma mulher fazendo intercurso sexual, porque aí do sexo gerava a reprodução. Então, para os Vedas, o signo de Gêmeos é o mais sexual de todos, porque é aí onde nós vamos multiplicar os nossos descendentes férteis. E dentro do nakshatra Punavarsu, que fica logo sucedente ao nakshatra Ardra, Punavarsu tem duas estrelas fixas, que elas são, na verdade, duas estrelas binárias, que são Pollux e Castor, que são os dois gêmeos. Essas duas estrelas binárias é que representam a dualidade entre a relação entre um homem e uma mulher, o sexo. Então, do sexo nasciam os descendentes. É por isso que em Punavarsu é onde está a morada de Aditi, a deusa Aditi, que é a mãe terra, que é o ventre que gesta
toda a criação. Então, Gêmeos tem esses 6 nakshatras, em Mrigashira, o antílope, que é Prajapati, que tem uma relação sexual com a própria filha, e em Ardra os deuses criam a versão de Shiva selvagem, que é o Rudra, que arremessa uma flecha contra Prajapati, e quando nós olhamos numa exata oposição, nós vemos a mesma personificação da destruição em Mula, como eu havia falado para vocês, que representa a destruição, mas é a flecha, é o arco e a flecha, e é o arqueiro, e é exatamente a simbologia do centauro. É um homem que é metade cavalo e que carrega o arco e a flecha. Então, Rudra era conhecido como um cavaleiro, e ele iniciou a dinastia dos cavaleiros, e os cavaleiros eram aqueles que ficavam cuidando da segurança de Soma, do néctar da imortalidade. Eles tinham conhecimento desta bebida poderosa. Então, o arqueiro é visto por Sagitário. Então, a conexão entre o signo de Gêmeos e o signo de Sagitário se dá pelos nakshatras Ardra e Mula, pela simbologia de Shiva ou Rudra. Então, o eixo Gêmeos e Sagitário é o eixo de Shiva, que representa a destruição do universo. Shiva era visto como uma entidade de destruição. Então, Ardra e Mula representam o aspecto destrutivo do eixo Gêmeos e Sagitário. E o arqueiro é representado por Orion em Ardra. Então, Betelgeuse é o que representa, junto com as outras estrelas do cinturão de Orion, que são Bellatrix, Rigel, para mencionar algumas, que formam o caçador. Então, Orion, na visão dos gregos, era o caçador, mas na visão dos Vedas era Ardra, que representa exatamente a mesma coisa. E na visão dos egípcios, Orion representa Osíris, que também foi o criador que havia sido destruído. Mas todos os caçadores, eles nunca iam à caça sem os seus cães. Então, os cães os seguiam. É por isso que a constelação de Cão Maior e Cão Menor estão próximas de Orion. E a estrela mais brilhante do Cão Maior é Sirius. E a estrela mais brilhante do Cão Menor é Próxion. E Sirius e Próxion são as chamadas estrelas cão, porque elas seguem o caçador. E Sirius é a estrela binária que também segue nós, que somos a humanidade, porque da destruição de Prajapati, que representa o Criador, o seu sêmen já havia sido ejaculado no ventre da própria filha, mas os deuses não queriam desperdiçar o sêmen, então eles criaram com isso a humanidade, que somos nós. Então, na verdade, em Gêmeos, em Mrigashira, que representa a criação da humanidade, de Manusha. Então, os
a estrela Sirius, que de acordo com a precessão das estrelas, é que faz esse movimento binário com o nosso Sol, que é conhecido como Hélios, que demarca a passagem das eras do tempo, das 4 eras do tempo. Então, Sirius é a estrela cão que nos segue. E por trás dessa fenda, onde se localiza Escorpião e Sagitário, é onde se localiza o centro da Via Láctea, que no processo da precessão das estrelas é onde todas as estrelas e os sistemas solares dentro da Via Láctea giram em torno, que é um buraco negro, é onde guarda a energia Kundalini. Então, é dentro de Sagitário onde nós entramos no estado de Satya, referente ao estado de consciência absoluta, porque se você não desperta a consciência absoluta para lidar com toda a dor e o peso que é ativar a energia Kundalini, você simplesmente vai ser afogado por todo este peso. Então, Órion está numa exata oposição a Escorpião e Sagitário. Então, Órion é o pai divino que representa a criação, e há uma outra constelação que está em oposição exata a Órion e que se encontra entre o Escorpião e o Arqueiro, que é o Serpentário, que representa o dragão de fogo, que dentro da visão judaica cristã é visto como o anticristo. Mas isso é o que nos deixa tendenciosos a achar que o serpentário representa o demônio, representa a morte. E nós tendemos a vilanizar o demônio, nós tendemos a vilanizar o anticristo, nós tendemos a vilanizar a morte, nós tendemos a vilanizar as trevas. Mas é justamente no serpentário onde se localiza a espinha, que é essa região que se encontra atrás das nossas costas, que é lá onde a gente ativa a energia Kundalini, que nos desperta para a consciência espiritual e cósmica. E é no Nakshatra Mula onde se localiza a energia Kundalini, porque ele pega tanto as 2 estrelas da ponta do ferrão como o serpentário. E eu realmente não entendo por que cargas d'água as pessoas que defendem a astrologia como uma pseudociência, em outras palavras, que não acreditam na astrologia ou acreditam como ciência, utilizam o serpentário como a 13ª constelação para desmentir que não existe astrologia nenhuma. Mas o serpentário é o Nakshatra Mula, que está nos primeiros graus de Sagitário. Então é este Nakshatra que representa a fortuna de Satya, que nos desperta para a consciência espiritual cósmica, que a humanidade só de fato conseguiria, de acordo com a precessão das estrelas, quando Sirius e Hélios estivessem próximos o suficientes em que chegaríamos em Satya Yuga. Mas você não precisa esperar Satya Yuga começar. Você pode ativar a energia Kundalini, ligar o chakra de base com o chakra para além da consciência, que você vai ativar a sabedoria cósmica. Então, Órion fica sendo como o chakra para além da consciência e o serpentário fica sendo como o chakra de base, a espinha. Se Órion é o pai divino, o serpentário fica sendo como a mãe divina. E nós tendemos a vilanizar o feminino, desde a mal compreendida simbologia de Adão e Eva, que foram tentados pela serpente para morder do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a culpa era sempre da mulher.
e nós crescemos com isso. Mas a maçã que guardava o conhecimento do bem e do mal era o ativar da energia Kundalini, que ligava e ativava a consciência espiritual. Então, por último, eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês, dizendo que o zodíaco, ele é, em essência, sideral quando a gente estuda a interseção da Via Láctea, que ocorre no eixo Sagitário e Gêmeos e, por extensão, no eixo Escorpião e no eixo Touro, pela própria oposição entre Antares e Aldebaran. E existe uma ruína em Harappan, que é datada de ter sido construído em 2400 a.C., que tem a personificação de um antílope, uma cabeça de antílope junto com uma flecha, e em oposição o escorpião, que representa essa interseção da Via Láctea entre estes 4 signos e a própria simbologia do que a regência planetária dos signos representa faz mais eco ao zodíaco sideral, porque Touro é regido por Vênus, que representa o sêmen, e em Gêmeos é regido por Mercúrio, que representa o intercurso entre um homem e uma mulher. E Mercúrio é uma entidade andrógena na astrologia védica, porque ela carrega tanto a energia do masculino quanto do feminino. Mercúrio é metade do ano homem e a outra metade mulher. Então a casa astrológica onde você tem Mercúrio é onde você vai expressar a androgenia. Então o pensamento védico, ele não tem espaço para essa argumentação baseada na doutrina judaico-cristã, que tenta criar essa discussão ridícula sobre ideologia de gênero. Porque é exatamente em Mercúrio onde o masculino e o feminino se encontram, que é exatamente onde as duas polaridades do masculino e feminino se encontram dentro de nós. Então, independente de você ser homem ou mulher, você tem as duas polaridades. E não existe ideologia de gênero, então. E quando nós olhamos para o signo de Escorpião, é regido por Marte, que representa veneno, que representa destruição, e propriamente Antares, que significa Alter Marte. Tanto que Marte é um planeta vermelho, visto pelo céu, e ele era frequentemente confundido com Antares, porque Antares é uma estrela vermelha, que vai destruir a dualidade em que existe entre o masculino e o feminino. Então o Escorpião representa a destruição total da dualidade entre o masculino e o feminino, e é em Sagitário onde nós buscamos uma visão para além dessa dualidade, onde nós buscamos ética para além da dualidade de Mercúrio. Então a regência astrológica atribuída aos planetas em relação aos signos ecoa no que eles de fato significam. E não pense você que Sagitário é completamente movido por desgraça, porque nós temos, logo depois de Mula, Prajapati, nós temos logo depois de Mula o Nakshatra Purvashada, que é regido pela deusa Apas, que é a deusa das águas, que representa mais uma vez Soma. E não pense você que o signo de Gêmeos ele é constantemente passado por tragédias, porque nós temos Ardra, que rompe o universo, mas antes disso nós temos Mrigashira, que representa a criação. Então, quando nós olhamos o zodíaco pela posição sideral, que ajusta as coordenadas em 24 graus para trás de acordo com a posição, a precessão das estrelas, e não o zodíaco tropical que amarra signos com estações do ano,
utilizado na astrologia ocidental, fica realmente claro que o zodíaco é, em essência, sideral. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.